Putin garante que não vai atacar países da NATO, mas se o Ocidente enviar, portanto, os caças estes irão ser abatidos. Mas há aqui uma certa tensão no ar em que há a troca de acusações. O que é que está na base destas afirmações exatamente de Putin? Porque este conflito entre a Rússia e a Ucrânia parece estar a assumir uma dimensão diferente à medida que o tempo vai passando, não é? Se, vamos lá dizer, ao longo do ano passado e no início do conflito em si, em 2022, era um conflito da Operação Militar Especial da Rússia contra a Ucrânia, com a participação por via de armamentos dos países da NATO em apoio da Ucrânia, ultimamente parece estar a assumir uma dimensão quase de uma confrontação entre a Rússia e a NATO no solo da Ucrânia, ou seja, poderá ser, com o passar do tempo, não mais um conflito direto entre a Rússia e a Ucrânia, mas sim um conflito direto entre a Rússia e os países da NATO. Existe este risco porque se percebe no posicionamento feito por alguns líderes europeus e também, não é, o risco que se percebe de uma hipotética invasão da Rússia nos países bálticos. Aliás, esta tendência a pintar a Rússia como estando prestes a atacar os países da NATO vem fundamentalmente dos países bálticos. Agora, para, enfim, discordar desta posição, o presidente Putin tem vindo a dizer, nas suas entrevistas, de que não tem qualquer intenção de atacar os países da NATO, até por uma razão muito lógica. A aliança da NATO é uma aliança com dezenas de países, não é? Com um poderio militar superior ao da Federação Russa. O que mantém, nesta altura, a Federação Russa intacta ou, enfim, longe de ser invadida por países da NATO é porque ela tem arsenal nuclear. E, de consequência, do ponto de vista tático, não é no interesse da Rússia atacar um país membro da NATO, sabendo que isso poderia levar a uma resposta conjunta com base no artigo 5º do Tratado de Washington. E vai apelando isso para dizer que se houver um confronto direto entre a Rússia e a NATO, não será provocado pela Rússia, mas sim por países da NATO. Mas também há o risco de que, mesmo se este eventual conflito não seja causado por país membro da NATO, ele decorra de um incidente qualquer que possa ocorrer em qualquer espaço, né? Porque as guerras começam sempre por um incidente, por um pretexto que leva a uma confrontação direta entre os países que muitas vezes não esperavam que passassem para uma confrontação direta. Olhamos, por exemplo, Issao, para a questão dos F-16, de que Putin já afirmou, se efetivamente forem cedidos à Ucrânia, ele admite todo o arsenal neste preciso momento, menos os caças F-16. Se eventualmente esses caças são abatidos, poderá ser entendido como um ataque a quem apoia, e neste caso a NATO ou o Ocidente de modo geral, ou não? Bem, a premissa lançada pelo presidente Putin é bastante sorrateira, é preciso estar atento nas palavras, né? Porque ele diz que se os aviões F-16 partirem de territórios terceiros que não a Ucrânia e atacarem a Rússia, pois não especificou se a Rússia se refere ao território da Rússia como conhecemos hoje, ou se aos territórios que ocupa dentro do território da Ucrânia, que a Rússia terá o direito de atacar esses aviões onde quer que eles estejam, mesmo se forem em territórios terceiros. E quais são esses territórios terceiros? São os países, fundamentalmente, da NATO, porque os F-16, se tiverem que partir de um país para atacar a Rússia, não partirão de Angola, não partirão do Uganda, vão partir de um território membro da NATO. E, de consequência, na sua intenção ou no seu entendimento, isso levaria a Rússia no direito de ripostar, atacando os F-16 a partir dos territórios onde eles se encontram. Agora, do ponto de vista técnico, se os aviões F-16 partem do território da NATO para atacarem
a Rússia no seu território, isto é uma agressão da NATO a um Estado não NATO. Mas se partirem, imaginemos, de um país terceiro e atacarem posições da Rússia dentro do território ucraniano, aí significaria não tanto um ataque direto à Federação Russa, porque os territórios que ocupa não são reconhecidos ao nível internacional como territórios da Federação Russa. Isso implicaria que a NATO passou a ser membro ou passou a fazer parte efetivamente de um confronto direto com a Rússia no solo ucraniano. Certo. Mas também, se os aviões da NATO, ou seja, se os F-16 partirem de facto de um território da NATO para atacar essas posições, é porque esses países estão conscientes do risco que isto acarreta para um envolvimento de um confronto direto entre esses países e a Rússia. Ou seja, é uma situação melindrosa que, enfim, pode suscitar várias interpretações, mas a mais clara aqui é que se está a passar de um conflito direto Rússia-NATO, não, Rússia-Ucrânia, para um conflito direto que se desenha entre a Rússia e a NATO. E porquê que Putin afirma que a base militar na Roménia representa um motivo, um perigo a Moscovo? Esta afirmação tem razão de ser ou não? Bem, a Roménia é um país membro da NATO, não é? Certo. E, como tal, tem a obrigação de albergar no seu território bases da NATO. Aliás, todos os países da NATO, salvo exceção de um ou outro, têm militares da NATO, têm bases militares da NATO, têm aeroportos da NATO, têm navios da NATO, não é? E se a Arménia e os seus países e os demais países membros da NATO decidiram que vão ampliar, que é isso que vai acontecer, vão ampliar uma base militar que a NATO usa naquele território, está no seu direito, né, internacional de ampliar esta base. Agora, claramente que esta ampliação tem em conta o quê? A contenção, a ameaça da Federação Russa naquele flanco sudoeste do continente europeu. E a Rússia diz que, ao fazer isto, representa uma ameaça porque está, digamos assim, mais próxima ao seu território. Ou seja, o raio do lançamento, imaginemos, de um míssil, a partir da Roménia, chega muito mais rápido se for lançado comparativamente, imaginemos, a partir do Reino Unido. Isso representa, na concepção da Rússia, uma ameaça. Mas também a Arménia pode dizer o mesmo, que a expansão da Rússia e o conflito na Ucrânia representa também uma ameaça à Arménia. Aliás, nas contraofensivas que a Rússia foi fazendo contra as infraestruturas aeroportuárias em Odessa, que albergam os cereais, muitas vezes albergam os cereais da Ucrânia, muitas vezes os drones caíram na fronteira fluvial entre a Arménia, entre a Romania e a Ucrânia, não é? Há esse risco do extravasamento deste conflito da Ucrânia para a Arménia. E aí, Romênia, aliás, e ali há essa necessidade da parte da Arménia construir, no entendimento dos seus aliados da NATO, uma base que tenha todas as condições técnicas para evitar que esta ameaça seja uma ameaça potencial para uma ameaça real. Ou seja, está-se a construir também ali na parte do Mar Negro, porque isso está a acontecer à volta do Mar Negro. Esta base está nas margens do Mar Negro. Está-se a construir aí uma situação tal que tende a minar o predomínio naval que a Rússia detecta até hoje, porque basta ver que os ataques que a Ucrânia vai fazendo no Mar Negro estão a destruir muitos navios militares da Federação Russa. E isso cria também uma dificuldade muito grande de manobrabilidade e da integração da resposta conjugada da Federação Russa em caso de ataque. E a NATO está ciente disso, desta fragilização da Rússia no Mar Negro através dos ataques que a Ucrânia vai fazendo contra os seus navios militares. Muito bem. A ver, vamos, qual será depois
a contrarresposta da Federação Russa, não é? Porque pode ser que também reforce os seus ataques constantes contra a Odessa, como tem vindo a verificar-se ultimamente, estendendo uma malha terrestre, um corredor terrestre que vai desde Mariupol até a Odessa, para fazer com que até a Ucrânia deixe de ter acesso marítimo, deixe de ter acesso ao mar Mediterrâneo e aproximar-se cada vez mais às fronteiras fluviais com a Armênia. Pode ser essa também uma resposta que a Rússia pode levar em consideração. Ou seja, é uma situação muito melindrosa do acerteamento, se pode dizer, das capacidades de defesa e de autodefesa da Federação Russa que a NATO está a construir a partir do norte, não é, dos países nórdicos, da Finlândia, passando pelos Bálticos, até chegar agora à Arménia. Ou a Roménia, aliás. Roménia. Bem, vamos para o segundo tema. Este encontro de Lula da Silva e Macron no Brasil para o lançamento do submarino pode representar a intenção das duas partes em intensificar a cooperação militar? Bem, existem acordos militares que foram assinados até durante o segundo mandato do presidente Lula em 2008 com o antigo presidente francês Sarkozy, com vista à aquisição de submarinos nucleares. Porque, como se sabe, o Brasil do presidente Lula do segundo mandato é um Brasil bastante potente, não é? Com taxas de crescimento bastante elevados, contribuiu para a redução da pobreza, não é? E este poderio econômico que assumiu achou por bem também melhorar a sua posição do ponto de vista militar, dando à Marinha Militar Brasileira equipamentos modernos na altura para poder fazer face aos riscos à sua costa e também para a salvaguarda dos interesses brasileiros. Foram já lançados dos 5 previstos dos submarinos 4 e o 5º será o que será lançado nos próximos anos. Agora, estes navios, estes submarinos a propulsão convencional, ou seja, movem-se através de combustível diesel, são também, hoje em dia, quase que ultrapassados, né? À distância de 14, 16 anos, esses submarinos a propulsão diesel estão ultrapassados. Aliás, isso esteve até na base de uma contenda entre os Estados Unidos e a França em relação à Austrália, que havia recomendado a compra de tais submarinos à França, mas depois os Estados Unidos com o Reino Unido decidiram, no âmbito da chamada Aliança AUKUS, sair, ou seja, levar a que a Austrália saísse dos acordos assinados com a França para a aquisição de submarinos de propulsão convencional, para que os Estados Unidos vendessem à Austrália outros a propulsão nuclear. E qual é a diferença entre os dois? É que os submarinos a propulsão nuclear tendem a ter uma autonomia maior de navegabilidade, né? Tende a ir muito mais longe do que os submarinos a propulsão convencional. Agora, se calhar é por isso que o 5º submarino brasileiro será a propulsão nuclear e não mais a propulsão convencional. Agora, o Brasil, que não é uma potência nuclear, a ter um submarino nuclear pode ser também uma porta aberta para uma futura investigação ou investimentos do Brasil no domínio da aquisição, desenvolvimento, apropriação da energia nuclear, que depois, paulatinamente, poderá também emigrar para uma arma nuclear a uso pacífico. Né? Era precisamente aí onde eu queria chegar, Issau. Em política há sempre a figura do quid pro quo. No seu entendimento, o que é que as duas partes pretendem capitalizar com estes acordos? Bem, a França, naturalmente, enquanto uma potência das que mais vende armas no mundo, com a aquisição, com, digamos assim, a encomenda dos submarinos da parte do Brasil, vai obter cachê. Não é? O cachê é fundamental para as empresas porque criam emprego, criam o bem-estar das populações e garantem a qualidade de vida das populações francesas. Mas também pode ser um momento que marca as boas relações que existem, ao fim e ao cabo sempre existiram, entre o Brasil e a França. Agora, do lado brasileiro, pode estar a indicar que o presidente Lula está ciente da importância da modernização das Forças Armadas brasileiras
com a disponibilização a elas dos meios tecnológicos modernos, capazes de fazerem face aos desafios atuais à sua soberania. É um momento importante dos dois Estados, mesmo se ao nível, não é, da compreensão, imaginemos, dos acordos comerciais, nem sempre há esse entendimento. Né? Basta ver que na última semana ou na semana passada, quando da visita do primeiro-ministro Pedro Sánchez ao Brasil, o presidente Lula disse que o presidente francês era quem estava a impedir o avanço no acordo União Europeia e Mercosul. E hoje o presidente Macron disse que este acordo deve ser menos revisto, porque quando foi estabelecido em final da década de 90, não previu a questão do aquecimento global e da biodiversidade. E disse o mesmo hoje, ou ontem, ao presidente brasileiro. O que mostra que agora é evidente que, enquanto não se integrar nesta componente de acordos comerciais potenciais entre a União Europeia e Mercosul, a componente da biodiversidade e do aquecimento global, e do combate ao aquecimento global, eventualmente a França continuará a opor-se a um acordo entre Mercosul e a União Europeia. E depois há outros elementos importantes, né, dos interesses, até do ponto de vista do soft power, do soft power cultural, do soft power, enfim, imaginativo, né? Também em política é isso, a criação de uma sensação de que há boas relações entre os Estados, numa altura em que hoje o Brasil como o presidente Lula, mais uma vez, está no centro da política mundial. Nesta altura, é presidente do grupo G20, que eventualmente irá adotar decisões bastante importantes na cimeira que vai ter lugar, creio, em novembro deste ano, e também é um líder, não é, no sul global, com posições bastante claras sobre assuntos que têm a ver com as relações internacionais. Basta ver a dicotomia que existe, nesta altura, entre si, com o governo de Israel, através de posicionamentos que fez ao quando da cimeira da União Africana, quando comparou os massacres, no entendimento de muitos, que está a acontecer na faixa de Gaza, com o holocausto que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, que levou o governo israelita a bolar o presidente Lula como sendo persona não grata e proibi-lo de fazer visita a Israel. Ou seja, é o presidente Lula que volta à cena da política internacional, colocando acima os interesses do Brasil, mas também os interesses da comunidade internacional, enquanto este idealismo deve contribuir para que haja uma sã convivência entre os povos. E o presidente francês, do seu canto, precisa ter no sul global um aliado tão formidável quanto o presidente Lula para poder fazer com que a sua mensagem chegue também aos outros cantos que compõem essa grande massa chamado do sul global. Bem, e só temos aqui pouco tempo para análise do último tema, mas temos de seguir, não é? Portanto, a Polónia e a Ucrânia anunciam passo em frente, mas sem acordo sobre cereais. E só o que é que impede a Polónia de ceder a passagem para o escoamento dos cereais da Ucrânia para o resto da Europa? Vou pedir-lhe brevidade, exatamente porque televisão é tempo e o tempo já não está do nosso lado. Somos sempre breves, né? Exato. Pois. Bem, em poucas palavras, é agricultores. Ou seja, os agricultores polacos receiam da inundação no mercado polaco de produtos agrícolas de Ucrânia que entram na Polónia sem pagar os devidos impostos, porque existe uma resolução da União Europeia que obriga os países membros da União Europeia a permitirem a passagem dos produtos agrícolas ucranianos sem o pagamento dos impostos, não sendo a Ucrânia Estado-membro da União Europeia. Certo. E estes agricultores têm vindo a se manifestar que estes produtos não só entram para o território polaco sem pagar impostos, como também tendem a serem comercializados a preços mais baixos, o que lhes prejudica. Aliás, existe aqui uma onda de manifestações dos agricultores com os tratores que justamente reivindicam preços bastante baixos que não compensam o seu esforço, né? E agora, este acordo
que deve ser estabelecido, ainda não foi estabelecido entre a Ucrânia e a Polônia, visa fazer com que os produtos ucranianos a passarem ou a entrarem para o território da Polônia não tenham os mesmos benefícios, ou seja, não prejudiquem a atividade agrícola dos agricultores locais. Bem, e Sal sempre